podemos falar de assuntos afetivos ou românticos, tá bom? Então adapte, pois é uma energia coletiva, tá, do seu signo. Comenta qual parte fez sentido com o seu momento, Leão. Vamos lá. Temos a carta do 5 de paus. Temos também a carta do 7 de pentáculos. Veio junto com a carta do valete de ouros, vejam. Você está pensando se vale a pena dar uma nova oportunidade para alguém. Não tão nova assim, porque pode ser que você já tinha tentado algo aqui com esta pessoa, sabe? E aqui eu acredito que você não deu só uma oportunidade para alguém. Você mostrou um recomeço para esta pessoa. Você mostrou que muita coisa não poderia ser só diferente, mas que poderia mudar outras questões na vida pessoal dessa pessoa. Aqui você pode até ter se preparado, né, para isso. Eu vou fazer vou cuidar de certos assuntos, vou mover aqui certos objetivos aqui que eu tenho dentro da minha vida pessoal, e durante tudo isso eu vou pensar e analisar se realmente eu quero ter essa pessoa novamente, se eu quero reaproximar dessa pessoa novamente. Aqui essa pessoa já causou algum conflito, alguma encrenca com você, tá? Em você. Então, por isso aqui que você tem uma certa relutância sobre algo. Você não quer entregar algo de bandeja aqui para esta pessoa, porque você já conhece os interesses, as motivações, o que causa intriga e conflito entre essa pessoa. Porque aqui, Leão, eu não sinto que essa pessoa tem algum tipo de discordância ou conflito diretamente com você, tá? Eu sinto aqui que essa pessoa já teve algum tipo de problemática com outras que também referem à sua própria convivência, tá? Mas de um jeito ou de outro isso respingou em você. Eu sinto aqui que você... Não é que você foi atingido, tá? Pelo contrário. Mas eu sinto sim que alguma confusão que essa pessoa teve no externo, no alheio, pode ter gerado alguns atrapalhos em você, mas não tornou necessariamente um empecilho, sabe? Mas aqui você já conhece exatamente não só a postura dessa pessoa aqui que está na sua energia, não somente o caráter, as intenções, mas você sabe aqui exatamente tudo que motiva essa pessoa a ter certa raiva, a se misturar em confusão, sabe? Aqui é uma pessoa que ela meio que procura por isso também, sabe? E talvez quando ela não consegue, né, 7 de ouros, quando ela não consegue, quando ela não se sente enaltecida pelos propósitos que ela mesma cria aqui, dentro de certas confusões que ela tem, sabe? Ela fica insatisfeita com ela mesma. Então é nessas brechas que essa pessoa meio que te procura, só que ela não procura em forma de palavras ou para te mandar mensagens ou para questionar algo com você, sabe? Aqui eu sinto que vocês estão até de certa forma distantes, não geograficamente, não fisicamente desta pessoa, mas vocês estão sim de certo modo distante da energia de conflito e de caos que essa pessoa proporciona ou já proporcionou na sua vida, tá? Aqui é uma pessoa que tem muito caos, tá? E ela meio que procura por isso, e quando ela vê que os resultados daquele conflito, daquele caos, se torna algo que não dá para resolver, sabe? Que acaba virando um nó, que acaba virando outros problemas também, que acaba misturando outras pessoas também que não tinham nada a ver, sabe? Aqui você sabe muito bem, conhece muito bem que mesmo que alguém faça entender que não é a causa e a raiz de um certo problema, você entende muito bem aqui esse lado desta pessoa. Então, mesmo que você esteja próximo, perto dessa pessoa, esse tipo de conflito não te atinge mais, sabe? E essa pessoa aqui pode ser que ela esteja com algum assunto muito importante aqui na vida pessoal que não teve rendimento, tá? Que não teve somente não teve só o resultado e o retorno,
mas gerou um nó em outras coisas que ela precisa ganhar, ela precisa investir, ela precisa trabalhar, sabe? Aqui alguém está sendo, essa pessoa que vocês estão lidando, que está aqui na sua energia, ela está sendo prejudicada em assuntos financeiros, em assuntos pessoais, por causa de conflito que ela mesma causa, ela mesma rege, ela mesma influencia, e quando ela percebe que ela não dá conta de resolver aquilo que ela causou, ela respinga isso em outras pessoas também. E quando essa pessoa, Leão, percebe que ela não vai ter nada ali, não vai ter nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de troco, né? Nenhum tipo de retorno, ela não só fica incomodada ou cabisbaixa, mas outras coisas na vida dela acabam ficando paradas também, né? Porque a carta do Sete de Pentáculos fala sobre isso. E neste momento essa pessoa ela pode estar pensando, né? Eu quero me aproximar de Leão novamente, eu quero tentar uma chance aqui novamente. Eu quero ver se ele daria essa oportunidade para mim novamente. Essa pessoa tá com alguma coisa parada aqui na vida, tá? Que ela pode ter tido um certo esforço, um certo empenho para poder dar continuidade em algum processo aqui na vida que está muito mais atrelado com questões de projetos ou vida material. E justamente por ela estar necessitando desse reforço, dessa ajuda, dessa cooperação, é que a tendência é que essa pessoa te procure, tá? Por causa do valete de ouros. Essa pessoa tentou buscar um auxílio aqui nas mesmas pessoas que ela causou um conflito. E esse retorno não veio de nenhum dos lados. E por isso que essa pessoa está pensando aqui e analisando se ela pode contar com a sua ajuda nisso. Mesmo sabendo que também já te prejudicou aqui em algum momento, sabe? No fundo do deck nós temos o valete de espadas, confirmando muito bem, né, essas mensagens. Essa pessoa não quer chegar em você, conversar com você pessoalmente, mas ela quer, antes de tentar essa aproximação, ela quer buscar informações de outras pessoas. Não só para saber como você tá, mas para saber se você pode, né, ajudar esta pessoa, tá? Aqui é uma pessoa que está precisando de um certo auxílio aqui. Mas não é uma pessoa que teria uma admissão sobre isso, sabe? Aqui tem uma energia de uma pessoa um tanto que ignorante, entende? E vocês sabem muito bem disso. E por isso que vocês também estão a pensar, né? Porque aqui, mesmo que essa pessoa ainda não te procurou, mas você já sabe que vai. Você também já tem certas clarezas e intuição a respeito dessa situação aqui que está acontecendo na vida dessa pessoa neste exato momento, tá? É como se você estivesse apenas observando tudo. E eu não diria de longe, sabe? Mas de fora. Porque aqui você também está por dentro de certos detalhes. Então, de certa forma, também não tem como você ficar muito distante dessa situação. Até mesmo em forma de energia, né? Porque o 5 de paus também fala muito sobre isso. Você viu aqui a confusão que alguém causou e essa pessoa não está conseguindo lidar com esta confusão. Porque ela envolveu outras pessoas que não tinha nada contra ou a favor de você, mas ela colocou algum tipo de meta em relação a isso, sabe? E agora, tipo assim, é como se as próprias pessoas aqui, elas estão em contra-ataque, porque ninguém entende ninguém, porque tudo aquilo que foi colocado como motivo de conflito, motivo de confusão, está sendo inválido, sabe? Não tem fundamento, não tem mais motivos. É como se as próprias pessoas aqui observassem, nossa, mas isso não é um motivo, né, para ter briga, para ter discórdia. Algumas pessoas aqui podem estar a perceber isso, Leão, em relação a esta aqui que vocês estão lidando, tá? E é por isso que essa pessoa está perdendo certas colaborações, perdendo ajuda, perdendo questão do dinheiro, do financeiro. Tem alguma coisa aqui que essa pessoa ficou esperando ganhar
dentro dessa situação, não só a questão aqui dos investimentos financeiros, mas ela estava esperando ganhar uma oportunidade também de se sair por cima disto, de se sair melhor do que todo mundo nisso, sabe? E não teve nenhum tipo de progresso dentro desse enredo, né? E essa pessoa tá parada neste momento e não tá recebendo nada dessa situação. E agora ela quer tentar se aproximar aqui de vocês como uma forma de ajuda, sabe? E essa pessoa aqui, ela sabe que você também tem consentimento disso tudo que tá rolando aqui. Mas mesmo sabendo, ainda existe uma questão assim de. Por isso que eu falei da ignorância, né? Tipo, a pessoa meio que tem muita ciência que vocês não devem e nem se sentem obrigados, né? Na obrigação de prestar essa ajuda para esta pessoa. É que vocês não são obrigados mesmo, e essa pessoa sabe, conhece muito bem isso. Só que ainda assim, parte dela pode querer, sabe, procurar você, perguntar a outras pessoas sobre você, saber como que tá o andamento da sua vida também. Porque se você não tiver nada a oferecer além do que essa ajuda e esse suporte que essa pessoa está precisando neste momento, é como se para ela também não fosse ser válido, sabe? Vamos ver o que mais. Coletivo do signo de Leão, para a gente poder finalizar a mensagem, tarô, o que mais eles precisam entender sobre isto. Mas há uma grande probabilidade, sim, dessa pessoa te mandar uma mensagem, de te falar alguma coisa, ou até mesmo você escutar informações sobre outras pessoas, tá? Através de outras pessoas você vai ficar sabendo também de alguma coisa sobre essa energia aqui, que a gente está comentando desde o início. Você vai ficar sabendo de algo, então pode ser que isso também faça com que essa energia aqui dê um passo atrás em relação a te procurar ou a te propor algo, tá? Em seguida, para a gente finalizar, temos a carta do Seis de Copas. Então, estamos falando aqui de alguém do seu passado, alguém que ainda gostaria de ter uma reconciliação com você, alguém que ainda sente saudade, né? Meio contraditório, meio complexo, mas é bem a realidade aqui dessa pessoa, tá? Principalmente no que diz respeito à personalidade. Mesmo essa pessoa sabendo dos prejuízos, mesmo essa pessoa sabendo desses conflitos, mesmo sabendo também que você sabe cada passo, né, que essa pessoa trilha na vida e cada coisa que ela planeja, ainda assim, no fundo, no íntimo da alma dessa pessoa, ela guarda assim uma recordação, uma lembrança de quem vocês já foram, de como vocês tiveram uma importância na vida aqui dele ou dela, tá? No fundo, essa pessoa talvez esteja causando tudo isso porque ela queria ainda, dentro dela, ainda existe uma necessidade de resgate, sabe? Não, eu tenho saudades daquele tempo, naquela época as coisas eram diferentes, eu ainda lembro, eu ainda sinto tudo isso, e já que eu não posso fazer com que essas coisas voltem a ser exatamente como eram antes, e já que eu também não posso ficar esperando, né, que as coisas se resolvam sozinhas, então a minha impulsividade, né, vai sempre falar aqui mais alto do que as minhas atitudes e do que os meus sentimentos mais verdadeiros, tá? Mesmo que essa pessoa já teve algum tipo de sentimento aqui por vocês, Leão, de forma verdadeira, hoje isso não serve mais também como justificativa, como proteção, como alívio. E é isso que vocês também estão percebendo muito mais a fundo dentro dessa situação toda. Você já tinha, sim, detalhes a respeito do que essa pessoa estava fazendo, do que essa pessoa estava causando. E parece que cada vez mais que você observa e estuda as coisas, você meio que fica mais compreendido, sabe? A sua inteligência emocional também, ela meio que
sobressai sobre a situação toda a ponto de nenhum tipo de negatividade, discórdia atinja você. Mesmo que isso cause um certo empecilho na sua vida, mas não é forte o suficiente para barrar você, para travar você, entende? E eu falo tudo isso porque, por último, vem a carta do 10 de Copas, né? Falando que a sua proteção emocional, o que você tem como construção emocional, tudo isso é muito mais importante para você neste momento, né? E é como se, de fato, você estivesse aqui muito perto de uma grande realização. Não por você estar sabendo lidar com essa energia, com essa situação, mas porque você sabe fazer as coisas, né? Você tem comprometimento com as coisas, porque o Valete de Ouros fala disso. Você tem sim, você teve, né? Ou ainda tem, não sei, a leitura é atemporal, sentimentos ligados a essa situação, mas você não tem mais apego. Era nesse ponto que eu queria chegar aqui. Leão, você não tem mais apego aqui nessa situação, no que ficou parado, no que ficou sem colheita. Você não. Nada disso aqui te importa mais. Então, até o fato de você pensar, né, e cogitar na possibilidade desta pessoa recorrer a você e você dar, né, essa ajuda para esta pessoa, é como se, mesmo que você fizesse isso, você não estaria tirando nada de você.